Wilson. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. O pessoal me conhece e sabe que eu gosto de falar. E quando gosto de falar, eu gosto de falar da palavra de Deus. Se tem alguma coisa que me empolga, é explanar a palavra de Deus. Deus me chamou para isso. E eu creio que Deus chamou o pastor Miguel também para isso. E ai de nós se nós não falarmos, como diz lá. E foi o lema da minha formatura. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então, que Lages se torne pequena, pastor. Que Lages se torne pequena para a mensagem do Evangelho ali. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Eu disse que não ia ser muito prolongado na minha exposição. Questão de 45 minutos, mais ou menos, básico. Uma hora aula, a gente consegue repassar as lições. Então, vamos, enquanto as crianças têm a aula dela, nós temos a nossa aula. Amém? Hoje é um dia festivo e não é um dia para a gente ficar se alongando no ministério da explanação da palavra. Esse é o resultado de tantos anos de pregação da palavra do pastor Miguel nesse púlpito, tantos ensinos individualmente, pessoalmente, de casa em casa, onde ele foi, as pessoas que ele batizou, que ele falou do Evangelho, aconselhou. Aqui não é o lugar agora de nós ficarmos expondo com muitos pontos essa mensagem, mas, como disse lá em Sertão, uma frase que eu disse para os alunos no seminário em 2004, toda pregação tem que ter o ponto cruz. E este é o ponto que vai levar o pastor Miguel, a Angelita, para serem mensageiros lá em Lages, o ponto cruz. Cristo. Nós não estamos aqui para anunciar a nós mesmos, nem a nossa capacidade, a nossa formação acadêmica, nada disso. Paulo diz que tudo isso é considerado como esterco para ganhar Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 13, verso 1 a 5. E quem pode se colocar de pé, se coloque de pé. Se você não tem Bíblia, chega perto de um crente, fica perto ali. Se você tem Bíblia no celular, pode acessar. Tá liberado hoje, tablet, celular, pode acessar. Atos capítulo 13. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Alguém não encontrou? Misericórdia? Não? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Amados, diz assim a palavra do Senhor no início da igreja lá, já com 12 anos, 13 anos, 15 anos talvez de existência, uma igreja jovem. Diz assim, Atos 13, 1, na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governante Herodes, alguns textos colocam Colasso, de Herodes, significa que a mãe dele provavelmente foi a ama de leite de Herodes, e Saulo. Verso 2. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Repitam comigo, deixaram que partissem. Deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus. Repitam comigo, anunciaram a palavra de Deus. Nas sinagogas dos judeus e também João como auxiliar. Vamos orar? Pai querido, que esta palavra do Senhor fale ao nosso coração nesta hora. Pai, é um dia festivo, mas também é um dia de apreensão, assim como aconteceu com Saulo
e com Barnabé, Pai, hoje está acontecendo com a Angelita, com o pastor Miguel, juntamente com a sua família que está se deslocando para aquela cidade de Lages. Pai, que o Senhor vá à frente, que o Senhor abra as portas para que o Evangelho também chegue ao coração daqueles que necessitam conhecer o Teu amor e a Tua graça, assim como tantas vezes e em tantos momentos, pastor e Angelita anunciaram a mensagem graciosa do amor de Jesus aos irmãos e aos corações nesta região e de uma forma especial aqui em Tapejara. Pai, nós oramos agradecidos pela vida deles e pelo ministério que exerceram aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Procurei fazer minha tarefa de casa, pastor Miguel. Uma grande ideia desse texto que eu gostaria que você levasse depois do esboço, junto como lembrança. Uma igreja madura tem características que estimulam a proclamação do Evangelho Redentor. Que isso sirva para você, pastor Miguel, para você, Angelita, como estímulo. Vocês estão deixando uma igreja que podemos considerar uma igreja madura. Uma igreja que foi formada no dia 7 de novembro do ano retrasado. Este ano vai completar 2 anos de organização. Mas uma igreja que já vem amando ao Senhor Jesus há muito tempo. Vários pastores estiveram aqui, pastor Inácio, antes de vocês, pastor Diógenes, antes disso, pastor Martin esteve aqui também. Eu tive o privilégio de pregar muitas vezes aqui e foi um grande privilégio mesmo conhecer esses irmãos que são vocês, amados e queridos do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de vir e olhar para esse texto, e esse texto nos dá algumas características do que é uma igreja madura. Em primeiro lugar, as características de uma igreja madura estão no versículo 1. Diz que ali havia profetas, ali haviam mestres, e havia adoração e jejum. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia nos fala sobre os 4 pilares que havia na igreja primitiva: comunhão, oração, ação social, que era o partir do pão, e que mais? Doutrina dos apóstolos. Esses 4 pilares mantêm a igreja de pé. E uma igreja madura, à semelhança da igreja em Jerusalém, de Atos 2, 42, agora nasceu também na Síria, em Antioquia. Havia uma outra Antioquia na Pisídia, mas esta igreja de Antioquia aqui recebe a carta do primeiro concílio da igreja que está lá em Atos, no capítulo 15. E Barnabé e Paulo voltam para essa cidade, leem a carta de que agora os gentios não precisavam se circuncidar, de fato eles podiam continuar adorando a Deus e servindo a Deus, sem se submeter às ordenanças e leis do Antigo Testamento, como alguns queriam, chamados judaizantes. Então essa igreja tinha profetas, mestres, e nós temos aqui, vocês são profetas e mestres da palavra de Deus, capacitados, habilitados para fazer a obra do Senhor. E não diga quando você chegar no seu trabalho que você não foi capacitado, porque Deus usa a igreja, pastores, para capacitar a sua igreja. É isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, no versículos 11 e 12. Ele diz no versículo 7 e 8 que assim quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele levou cativo o cativeiro, aquilo que impedia as pessoas de receber o crescimento que vem de Deus. E no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo. E João disse: agora vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque a unção do Senhor que permanece em vocês vos ensina. E sobre os servos e sobre as servas vai ser derramado o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está aqui enviando Paulo e Barnabé. Ou Barnabé e Paulo. Essa igreja madura foi capacitada. Alguns nomes são citados. Eu gostaria que meu nome estivesse na Bíblia também. Aliás, a minha Bíblia tem meu nome. Bem na contracapa aqui.
Eu creio que na sua também tem. Quem tem celular não pode fazer isso. Mas eu creio que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Esse livro é maravilhoso. É esse livro que nos importa. Aquele dia glorioso, quando nós haveremos de estar diante do Rei da Glória e ele dizer assim: venha, serva boa e fiel. Venha, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A gente não está olhando para o muito. A gente está olhando para o Senhor da Glória, porque isso é um privilégio, gente. Nós herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a maravilhosa graça de Deus. E é isso que estava sendo anunciado lá em Antioquia. E Antioquia foi o primeiro lugar onde as pessoas olharam e viram aquelas pessoas que seguiam, ensinavam e falavam a palavra do Senhor Jesus e disseram: são pequenos cristos, são cristãos, pequenos cristos. Quando as pessoas olham para você, elas precisam ver um pequeno Cristo. Quando você olha para qualquer pessoa à sua volta que está necessitada de qualquer coisa, você tem que olhar e dizer: estou vendo um pequeno Cristo. Porque quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e são necessitadas de qualquer coisa que seja, Jesus disse que quando estava com fome, quando estava com sede, estava nu, necessidades básicas. E quando nós olhamos para essas pessoas e vemos Cristo, a gente pensa muito diferente, não é verdade? A gente olha para a carteira da gente de uma maneira diferente, a gente olha para os tantos casacos que a gente tem lá no nosso guarda-roupa de uma maneira bem diferente. Concorda comigo? Nós ouvimos a leitura de 2 Coríntios no capítulo 5, o versículo 18. E depois o versículo 20. Mas se a gente olhar o versículo 16, Paulo diz: agora ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. E se antes nós conhecemos Jesus segundo a carne, agora nós não mais conhecemos ele dessa forma. Então quando você olha para uma pessoa no seu trabalho, você olha na sua casa, você tem que olhar e dizer assim: essa pessoa é amada por Jesus. Essa pessoa foi alguém lavada, redimida, comprada, resgatada pelo sangue de Jesus. Amém? E aí a gente já vai fazer missão de uma maneira diferente. A gente já vai fazer com fé. Não, essa pessoa vai crer. E nós temos que aplicar fé. E é isso que Paulo fala no versículo 17. Porque quem está em Cristo é uma nova criação, gente. É uma nova criação. E Deus em Cristo está transformando o mundo. Deus em Cristo e através de nós está transformando o mundo. Deus em Cristo e através da sua igreja. Assim como o Pai está em mim, eu estou neles. Jesus não disse isso na sua oração? E assim nós somos um. Nós somos um, gente. Somos um em Cristo Jesus. Agora, aquela igreja tinha uma característica de maturidade, de adoração. E não somente adoração, abnegação, que eram os jejuns. Enquanto Jesus estava lá jejuando, ele estava jejuando, comendo, ou comendo e jejuando. As pessoas chegaram assim: Jesus, os discípulos de vocês não fazem jejum? Os de João fazem. Os dos fariseus fazem. Aí Jesus diz assim: acaso os convidados para a festa podem jejuar enquanto o noivo está presente? Vai chegar o tempo em que eles vão jejuar. E esse era um tempo de jejum. Será que o tempo nosso hoje não é um tempo de jejum? Será que o nosso tempo hoje não é um tempo de adoração? Agora, o que caracteriza essa igreja madura? Segundo lugar, uma igreja madura vai além do trivial, da tradição semanal. É de casa em casa e no templo. Era assim que a igreja lá em Atos vivia. É sermos transformados para transformar. Nós somos agentes da transformação. Nós somos chamados para ser luz e sal. E a luz só é luz quando ela se desgasta. O sal só salga quando ele se desgasta. E Paulo diz: já me gastei, vou me deixar gastar. E como sofro, até que Cristo seja formado em vós. Quando Cristo está formado em nós,
Nós temos algo para transmitir, como a igreja de Antioquia, que chamou aquele povo daquela cidade, olhou para aquele povo, os do caminho, e disse: eles são cristãos, são pequenos cristos. No seu trabalho é assim que as pessoas veem você? Uma igreja madura vai além do trivial, promove vigílias, pequenos grupos multiplicadores, células, PGM, o nome que você der, mas não fica apenas no trivial do domingo à noite. Muitas vezes nós nos alimentamos de tantas mensagens semanais e diárias em meios de comunicação, e aí às vezes a gente vai no domingo à noite e come um sanduíche e quer ter saúde espiritual. Gente, maturidade e saúde espiritual é se alimentar da palavra de Deus todos os dias. É ter uma comunhão íntima com o Senhor todos os dias, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em meditação da palavra. Em terceiro lugar, uma igreja madura se mantém atenta à voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Será que o Espírito Santo pediu férias? O Espírito Santo não é apenas um ponto doutrinário de um compêndio, de uma dogmática ou parte da história do passado. O Espírito Santo está presente na igreja até o dia da volta do Senhor Jesus. E basta você olhar para Apocalipse capítulo 22, onde diz, no versículo 17, o Espírito e a noiva diz: vem. Ora, vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo vai estar conosco até o final. Foi isso que ele prometeu naquela última noite, quando ele estava com seus discípulos. Ele estava ali angustiado, ele disse: faz tempo que eu queria comer essa ceia com vocês, mas é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vai ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo é quem envia, pastor Miguel. Às vezes a gente fica assim... E eu creio que a igreja de Antioquia não queria abrir mão daquele mestre, Paulo, daquele mestre, daquele homem que foi considerado como o José da Consolação, o Barnabé. Foi assim que deram o nome para ele, no capítulo 4 de Atos. Alguém que aparece com o Espírito Santo, como Consolador. Eu creio que eles não quiseram despedir-nos. Mas já que a ordem do Espírito Santo é essa, a gente diz amém. E é por isso que nós sugerimos não um culto de despedida para o pastor Miguel e para a Angelita. Nós sugerimos aqui um culto de envio, porque ele está sendo enviado por vocês para ir até Lages, para ser um representante do ministério da Igreja do Senhor Jesus, que se reúne na cidade de Itapejara. Amém? E quando você dobrar o seu joelho e orar por ele, você está orando pela igreja em Lages, que é a extensão da igreja de Itapejara. Em quarto lugar, uma igreja madura é submissa à direção do Espírito Santo. Por isso que nós temos que orar tanto e orar mais. Nós precisamos orar e ser submissos à direção do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos arvorar do direito de nós termos o conhecimento e a razão. Nós temos as técnicas, nós temos o sistema, nós temos aqui um polígrafo pelo qual nós vamos medir o novo pastor que vem e vai assumir esse ministério. Gente, é joelho no chão, jejum e oração. Amém? Quando Deus, através da Gevan, trouxe o pastor Miguel para cá, ele foi bênção ou não foi? Deus estava ouvindo as orações e a direção que Deus estava dando para esse ministério através da Gevan. Mas agora vocês nasceram. Vocês são igreja. E agora vocês precisam ter uma comissão que vão sentar e vão ajoelhar e vão jejuar e vão pedir a direção de Deus sobre quem vocês vão colocar aqui para dar a direção. Não vai ser o dono da igreja. Ele vai ser o irmão mais velho que vai dizer para os irmãos: irmãos, vamos por aqui. E vocês dizem: é isso. Porque o Espírito Santo, nós estamos orando para que Deus dê o seu Espírito Santo sobre o nosso pastor, para que ele conduza o rebanho do Senhor Jesus, porque nós não somos dono do rebanho.
Tem um só pastor, que é o nosso pastor supremo, e ele vai se manifestar em breve e vai pedir conta para a gente. Amém. Ou não? Com certeza. Com certeza. Então é hora de nós, como uma igreja madura, ser submissa à direção do Espírito Santo. Submissão é manter todos os alvos, propósitos da igreja alinhados à direção dada pelo Espírito Santo de Deus, que é a Escritura Sagrada. Você quer saber qual é a direção de Deus para a sua igreja? É só olhar na Bíblia. É só olhar na Bíblia. Está tudo escrito ali. A Bíblia é inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21. Nenhuma profecia foi dada por elucubração humana, por ideia humana, mas o Espírito Santo colocou naqueles homens as palavras que deveriam escrever. Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso que Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17? E é útil. Então é a Escritura, a palavra de Deus. E quinto e último, irmãos. Prometi que não ia ser muito esticado o negócio. Uma igreja madura se reproduz anunciando o Evangelho além das suas fronteiras. Nós vemos aqui que eles saíram, passaram por umas cidades assim que não sei se existe até hoje, Seleucia, Chipre eu sei que existe, mas Salamina parece um lugar que produziu sal, sei lá, para mim em português. E aí foram para outros lugares ali, para aqui, para ali, e foram para Sardes, né? Eu tinha bastante sarda quando era pequeno, sabe aquele alemão sardento? Eu mesmo. E eu orei tantas vezes, Senhor, tira essas sardas de mim. Aí Deus trabalhou no meu coração. E aí eu vejo assim que tem gente que não tem sarda nenhuma, é bonita, então eu pintado sou mais bonito ainda. Deus é bom, gente. Deus trata nosso coração. E eu sei que através da vida do pastor Miguel, Deus tratou muitos corações aqui. O nariz não mudou, o marido não mudou, mas a gente foi consolado, não foi? Porque às vezes Deus coloca aquele maridão daquele jeito, porque se ele não colocasse aquele maridão daquele jeito, a gente não era tão temente a Deus do jeito que a gente é. E se Deus não colocasse aquela mulher daquele jeito, nós não éramos tão tementes a Deus e não orávamos tanto como a gente deveria orar. Então a gente tem que orar mais. E vamos continuar orando. Eu sei que o pastor Miguel e a Angelita aconselharam muitas pessoas que estavam a ponto de desistir. E disseram assim, não, pastor, vamos dar mais uma chance. E sabe o que o pastor Miguel usou nesse tempo todo? A única fonte do remédio para a nossa alma. Amém? Que foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a espada do Espírito. Então, não quero me alongar mais, pastor Miguel. Queria orar por vocês, queria orar como igreja, a família está aqui. Não sei se eu estou quebrando o protocolo, mas eu queria orar uma oração de envio dele. Não vou furar a agenda de vocês, não? Então, pastores, vem cá, pastores. Nós queremos orar por eles. Pai, que privilégio, Pai, o Senhor me deu de ser discipulador do pastor Miguel. Um homem amado, Senhor, querido, um homem íntegro, um homem que ama anunciar a palavra do Senhor. Que privilégio, Senhor, de orar e abençoar a vida da Angelita, Senhor amado, das filhas, Senhor, a Radassa, a Raíssa, Dona Lourdes, Pai. Ó Deus, nós oramos abençoando eles, Pai. Que cada mão estendida neste lugar, nesta hora, Pai, seja a Tua bênção, Senhor, sobre eles. Que as mãos estendidas dos pastores aqui presentes, Senhor, seja a bênção do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos pedindo a sabedoria do Senhor sobre eles, para que o Senhor dê poder, dê autoridade, dê visão, para saberem onde plantar a semente preciosa do Evangelho naquela cidade